E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre oracles. Cara, na real, eu já comentei sobre isso na época que a gente estava conversando sobre smart contracts, ou contratos inteligentes, né? Mas basicamente eu tô vindo aqui explicar um pouquinho melhor, porque na época eu também não entendia muito bem o que era Oracle, como é que funcionava. E agora eu dei uma estudada e eu espero estar entendendo um pouquinho melhor, e aí eu passo para vocês então o que eu entendi. Belezinha? Então bora lá. Cara, o que eu vou mostrar para vocês é basicamente o que é um Oracle, né? O significado de Oracle, como que ele funciona mais ou menos. Eu não vou mostrar em detalhes, tipo, não mostro o código para vocês aqui geralmente, então tipo, eu não vou mostrar isso. E falar sobre algumas curiosidades sobre os Oracles. Já para começo de conversa, cara, um Oracle vem, tipo, a definição do Oracle, tipo, o conceito, vem dos oráculos mesmo. Que basicamente seriam pessoas que seriam capazes de predizer determinada situação, determinados dados, certo? Então, basicamente funciona igual. Então, tipo, como assim funciona igual? Bem, basicamente os Oracles são fontes de informação do mundo externo para a blockchain. Como assim? Cara, imagina o seguinte, a blockchain é só e somente um código que está rodando em computadores, certo? E essa blockchain, teoricamente, tem uma rede própria, mas ela não fica acessando a internet. Tipo, não tem uma entidade que vai lá na internet e busca, me dá a informação X e aí guarda dentro da blockchain, certo? Então, basicamente, o que acontece é, os oracles são como programas, não como, eles na real são programas que ficam pegando informações do mundo externo, como por exemplo, temperatura do Rio de Janeiro na data de hoje. E aí ele pega essa informação e joga para dentro da blockchain caso alguém queira usar. Beleza? Então, como é que ele funciona? Mano, basicamente é o seguinte, o Oracle mesmo, a definição do Oracle é só um smart contract, beleza? Então, ele é um smart contract que tem a capacidade de procurar dados no mundo externo, que seriam basicamente isso daqui, e ele joga então essa informação para a blockchain. E como que ele faz para pegar do mundo externo, cara? Basicamente tem algumas funções que ele vem acesso a algum tipo de API ou algum tipo de serviço, né, do mundo externo. E aí o mundo externo, cara, essa fonte de informações eu já vou falar para vocês como mais ou menos de onde ela vem. Mas basicamente existem entidades, né, espalhadas no mundo que coletam determinados tipos de dados, e aí o Oracle então é um programa que é capaz de acessar esses dados dessas entidades e jogar dentro da blockchain. Cara, essas entidades em geral são confiáveis, tá? Então, tipo, não basta você se declarar como uma entidade e usar um Oracle apontando para você, porque basicamente, bem, a não ser que você seja realmente uma entidade já confiável, tipo o mercado já te conhece, não vai adiantar muita coisa de que você está fazendo, beleza? Então, basicamente, o Oracle, cara, ele funciona exatamente desse jeito que eu estou falando. Ele é só um contratinho que foi publicado dentro da blockchain e ele tem a capacidade, então, de ir no mundo externo, né? Ele que faria esse acesso à internet de, me dá essa determinada informação, só que ele sempre busca uma determinada informação, ou N determinadas informações. Então, digamos assim, que ele busca a temperatura. E ele vai pegando, então, a temperatura ao longo de um dia, sei lá, aqui no Rio de Janeiro. E ele pega essa informação e joga então para dentro da blockchain, para caso alguém queira utilizar essa informação de temperatura no Rio de Janeiro no momento atual. Beleza? E aí, por que alguém faria isso? Bem, a gente já vai chegar nisso, mas são alguns casos até razoavelmente curiosos, tá? Então, cara, quando eu disse para vocês fontes confiáveis, vamos só aprofundar um pouquinho mais aqui. Existem três tipos de fontes, geralmente, que seriam essas fontes confiáveis, tá? Essas fontes podem ser oriundas de algum hardware, que basicamente, cara, imagina assim, um monte de sensor, né? Sensor de temperatura, como os termômetros espalhados na rua, sensor de vento, né? Tipo as birutas, né? Eu não sei se meu desenho ficou muito bom, mas basicamente isso era para ser uma biruta, onde ela vai medir tipo a direção do vento, e aí você pode colocar também tipo algum outro tipo de sensor para medir a velocidade do vento, ou se vai chover, se não vai chover. Então tem uma série de informações que a gente consegue pegar através de hardware. E aí os exemplos seriam então esses de sensores. Ou então podem ser de software. Por exemplo, imagina que você tem lá a bolsa de valores. Cara, a bolsa de valores hoje em dia tem sim um monte de gente que fica lá anotando em papelzinho o lance de ação e tal, mas tem um monte de software que hoje é capaz de acessar o valor das ações dentro da bolsa de valores, né, o book order também. Então pegar todas as ordens que existem lá. E aí digamos que esses softwares são capazes de pegar essa informação e reenviar então para alguém. No caso aqui seria o Oracle.
Então, seriam softwares, né, programas que estão espalhados ao longo do mundo, que coletam informações, assim como os sensores estão coletando informação de temperatura, pressão, velocidade, etc. Tem esses softwares que vão pegar informações como, por exemplo, a ação nos Estados Unidos, ou o preço das ações no Japão, o preço das ações no Brasil, e assim por diante, beleza? E tem também as informações que são oriundas de seres humanos. Simples assim, tipo, eu falei pra vocês, vocês não são uma fonte confiável, mas no fundo, vocês podem ser sim, se eventualmente, sabe aquele lance do, tipo, o checkzinho azul, eu acho que é um check azul ou um check verde, whatever, nas redes sociais que diz que você é você, bem, isso de certa maneira é para trazer uma certa confiança na informação que está vindo naqueles perfis, certo? É basicamente a mesma coisa. Então, meio que você se torna uma entidade confiável para o mercado, ou aquela determinada rede, e aí o Oracle vai passar, então, a receber informações de você. Ele não vai ficar lendo o tempo todo, né? No caso, é você que vai colocar as informações ali. Mas, digamos que você registra, então, você chega lá num banco de dados, num serviço específico, e registra lá no banco de dados informações, alguma informação que possa vir a ser relevante para a blockchain. Como, por exemplo, cara, eu sei que meu desenho aqui ficou horrível, mas basicamente isso daqui era para ser uma urna. Então você poderia pegar casos de eleição, onde as pessoas vão registrando então a contagem, ou então vão registrando quem ganhou e quem perdeu, quais são os candidatos e etc. E você poderia então alimentar algum banco de dados que esse Oracle aqui vai ser capaz então de acessar e fornecer essas informações para a blockchain. Beleza? Cara, quando eu falo aqui para vocês que fontes são confiáveis, esse lance do confiáveis é justamente o lance que eu estava comentando do checkzinho, tá? Tipo, basicamente um conjunto de pessoas ou um conjunto de entidades, validadores e coisas do tipo, vão pegar essas informações dessas fontes, pessoas de diversos lugares, tá? Vão pegar essas informações e vão ficar, tipo, meio que validando para ver se aquela fonte realmente é confiável. E aí, assim que eles constituem, cara, imagina, tipo, um mecanismo de consenso dentro da rede, que a gente comentou lá no vídeo da blockchain. Basicamente a gente poderia ter algo similar, né? Só que agora são pessoas, então, que vão ficar olhando, ou então essas pessoas escrevem códigos para ficar olhando essas informações, comparando esses dados vindos de outro lugar, ou então, tipo, eles são tipo um IBGE da vida, ou então são já uma entidade também responsável por medir temperatura, pressão e etc. E eles vão pegar essas informações, vão analisar e vão falar, cara, essa fonte realmente é confiável. E aí, quanto mais pessoas vão dando o check de confiabilidade para aquela entidade, essa entidade então vai se tornando uma fonte confiável e um Oracle então vai passar a ler informações dessa fonte. Belezinha? E aí, só para a gente terminar, cara, o vídeo de hoje, algumas curiosidades. A primeira curiosidade é uma parada que eu achei interessante até, que é a Chainlink. A Chainlink é uma rede, tá? Assim como Bitcoin, como Ethereum e etc. A Chainlink é uma rede, só que ela é muito, muito baseada em Oracle. Ela foi criada justamente para ter uma série de Oracles, né? Uma série de programas diferentes, smart contracts diferentes rodando lá dentro. E esses Oracles, então, ficam lendo informações de locais diferentes. Então você poderia usar a Chainlink para determinados tipos de comportamento, como, por exemplo, esses casos de uso aqui que eu coloquei aqui embaixo. Como, por exemplo, cara, um seguro. Mas como assim um seguro? Mano, imagina que você para fazer um seguro de um carro, você vai lá na seguradora, você faz um contrato, escreve um contrato, você assina, vai em cartório, sei lá, e faz uma série de coisas. Agora imagina que ao invés de você fazer isso tudo e guardar um papel no final na tua mão, tu vai chegar lá numa blockchain, né, numa rede, você vai registrar isso em algum lugar, ou então o cartório vai registrar isso para você. E aí, essa informação que o cartório registrou vai ser lida por um Oracle e vai ser armazenada então aqui dentro da Chainlink, por exemplo. E cara, não importa se tu perder aquele papel, você teria como acessar dentro da Chainlink e falar, cara, esse aqui é o meu contrato, ele está escrito assim. E uma parada muito mais interessante também é que, mano, esses contratos que vão estar lá dentro, eles vão ser códigos, certo? Então, digamos que assim, se você bateu o seu carro e for perda total, você recebe o valor equivalente ao carro quando você comprou ele, digamos que você tenha comprado ele zero, beleza? Ou então você vai receber o valor da tabela FIP, tá? E aí, digamos que eventualmente, eu espero que isso não aconteça, tá? Isso é só um exemplo, mas digamos que eventualmente você vai lá e bate o carro e dá perda total. E aí, cara, ao invés de você ter que ir na seguradora, simplesmente a seguradora, né, ou alguém vai pegar essa informação de que você bateu o carro, que é perda total, vai colocar num banco de dados em que um Oracle consegue acessar, e ele vai ler essa informação e vai automaticamente depositar numa carteira sua lá na blockchain
o valor equivalente da tabela FIP. E como é que ele vai saber esse valor? Mano, vai ser um outro Oracle que vai ler também a informação de qual é o valor na tabela FIP daquele carro, aquele modelo, daquele ano, blá blá blá, e vai automaticamente depositar isso na tua conta, sem ter que ficar passando por transação bancária, sem ter que ficar discutindo com seguradoras, sem nada disso, beleza? Simplesmente um caso de seguro assim, ó, rapidinho, muito maneiro, tá? Assim, um segundo caso de uso seria, por exemplo, apostas, mano. Tem alguns sites de apostas que as pessoas ficam lá atualizando, tipo, se fulano, digamos futebol, tá? Fulano de Vasco Flamengo, vou dar um exemplo aqui, beleza? Então, digamos que o Flamengo vai ganhar de 1-0 no segundo tempo com um gol de Ciclano de cabeça. Mano, tu pode fazer uma aposta dessa que vai ser registrada, então, vai ser lida, né, essa aposta. Vai ser lida por um Oracle, vai ser registrada lá na blockchain. E aí, se isso tudo acontecer, você automaticamente ganha seu dinheiro. Se parte disso acontecer, você ganha um percentual também. Ou se nada disso acontecer, você simplesmente não ganha nada. Quem ganha, então, é a banca. Beleza? Tudo isso pode ser registrado dentro de um smart contract. E aí, esse smart contract vai ter, então, um Oracle que vai ficar acessando essas informações que alguém vai estar alimentando em algum lugar, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um programa, que vai ficar lendo essas informações de como é que está o andamento do jogo do Vasco Flamengo. E aí ele vai atualizando essas informações, o Oracle vai lendo, até que chega no final e fala, beleza, pode fechar, tipo, essa negociação daqui, né, essa transação, e aí joga o dinheiro ou para você, ou para a banca, dependendo do resultado. Ou então um pouco dos dois, né, não sei. Não sei como é que funciona direito essa parada, beleza? E aí, por último, a gente teria então casos de ações virtuais. Cara, o que seriam ações virtuais? Basicamente, tem algumas pessoas que têm feito um token que pareia o valor de uma ação, só que agora na blockchain. Então imagina o seguinte, imagina que lá no mercado americano tem uma série de papéis, né, ações da Google. E aí você queria investir na Google, mas você mora no Brasil, você não tem acesso então ao mercado americano para poder comprar os papéis da Google. O que você poderia fazer alguém vai emitir algum token que tem exatamente o valor, ele anda junto com o valor da ação da Google, beleza? E aí ele vai ficar publicando a ação da Google, do Facebook, no Instagram, do whatever, beleza? Vai ficar publicando essas jossas lá dentro de uma rede e você vai poder então olhar dentro da rede e falar, eu quero comprar esse token daqui que é equivalente a uma ação da Google. E aí ele vai variar junto com o valor da ação, só que agora você não precisou ir no mercado americano para comprar essa ação, tá ligado? Você simplesmente foi numa blockchain, em qualquer lugar do mundo, você acessou aquela blockchain, foi lá, fez uma compra e você meio que agora está ganhando dinheiro em cima da especulação ou da variação, né, das ações da Google, beleza? Isso é só um exemplo. E aí seria então o último exemplo aqui que eu teria trazido para vocês desses casos de Oracle, né, um uso de Oracle, que o Oracle simplesmente vai ficar lendo então os valores das ações da Google, das ações do Facebook, das ações da Tesla, das ações da Petrobras, sei lá. Vai ficar lendo essas informações e vai ficar então alimentando o valor do token dentro daquela blockchain específica que você está colocando dinheiro, né, para comprar esses tokens, para ficar então atualizando o valor ali do token para manter ele pareado com o valor de um papel físico, uma ação real física que está lá no mercado americano. Belezinha? Então esses são os 3 exemplos. Isso era basicamente o que eu queria falar para vocês de Oracle. Beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.